El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana nanza. Este é um lugar que está localizado em Battersea Park. Portanto, é um lugar em que Deus nos revelou para trazer aqui pessoas para serem libertas, serem curadas. Portanto, nesta semana Deus nos revelou também para começarmos a pregar aqui todos os domingos, que aqui vai começar a igreja. Pessoas vão vir de todas as partes de Londres para receberem libertação, cura, direção, enfim. Deus nos mostra que aqui é um lugar muito ungido, as pessoas todas têm que descalçar. É um lugar onde o Espírito de Deus vai falar, vai dar revelação a casos difíceis. Portanto, é um lugar que deve ser respeitado, é um lugar que deve ser preservado. Está aqui no meio desta mata e às vezes parece que é um lugar qualquer, mas não, esse é um lugar especial. Portanto, queria que as pessoas soubessem, quando vierem aqui, ter reverência a Deus. Amém? Antes que o Senhor vos dê também revelação. Esse é um parque, é um lugar histórico aqui na Inglaterra. Amém? Que Deus pôs no meu coração, que é sobre a família. Como é que a família é estruturada segundo a vontade de Deus? Portanto, nós sabemos que a família tem sido muito atacada nesses últimos tempos. A família tem sido atacada na sua estrutura. Como a família tem que ser liderada? Como é que a família tem que ser estruturada? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Qual é o papel dos filhos na família? Tem sido muito atacada. O inimigo está a tentar mudar a estrutura da família para poder destruir a família. Por causa da destruturação da família, está a afetar nos casamentos, está a afetar nas crianças, está a afetar na sociedade, está a afetar as nações. As nações vão ser tomadas pelo anticristo, mas eles, para poderem tomar as nações, eles têm que tomar as famílias. Por quê? Porque a família é uma miniatura de uma nação. Em outras palavras, a família é uma nação em ponto pequeno. Se você quiser melhorar uma nação, você tem que melhorar a família. Se você quiser fazer um estudo de como é que está a nação, você começa a estudar como é que estão as famílias. Portanto, se queremos melhorar uma nação ou uma família, teremos que começar primeiro pela palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos crentes da palavra. A palavra de Deus veio através dos profetas. Esses profetas não eram cristãos. Cristão é uma religião. Esses profetas eram somente servos de Deus. Eles profetizaram, a palavra foi escrita e a palavra é usada por muitas nações, é usada por muitos grupos. Porque você vê, mesmo no Corão, a Bíblia,
a religião budista, hindu, você vê que a palavra está em todos esses livros. A palavra de Deus. Apesar que existem pequenas diferenças numa religião da outra, mas você consegue ver que eles usaram a mesma palavra para fazer religião. Deus está interessado em salvar todo aquele que crê. Deus não veio para salvar somente os cristãos. Deus veio para salvar os budistas, os hindus, os cristãos, todo aquele que é ser humano, que procura Deus, que submete à palavra de Deus. Esta é a comunidade que nós vamos levantar. É uma comunidade de crentes. Portanto, a família vai estar no centro desse ministério. Esse é o ministério da família. Então, nós temos que ver, vamos ver em Gênesis o que é que Deus fez no início. Como é que Deus estruturou? Diz assim em Gênesis 2, 24. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Foi isso que Deus disse no início. E em Marcos 10, 16, 9, diz assim: mas no princípio da criação Deus o fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Amém? Portanto, Deus na família fez homem e mulher. Deus não fez dois homens para viver juntos. Deus não fez duas mulheres para viverem juntas. Essa é uma estrutura contaminada pelo poder do maligno. Esta estrutura familiar é uma estrutura do anticristo que vem destruir a sociedade para ser implantado o anticristo. Portanto, Deus, depois de instituir a família, Ele instituiu, ou melhor, Deus depois de unir o homem e a mulher, Ele deixou uma hierarquia. Vamos ver em 2 Coríntios 11, 3. Quero que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça do homem é Cristo. E a cabeça de Cristo é Deus. Vou repetir, quero que entendam que a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Portanto, é uma hierarquia que começa a partir de Deus, Filho, que é Jesus Cristo, depois está o homem e depois está a mulher. Portanto, o homem é a cabeça, não somente da mulher, mas é a cabeça da família. Ele é o líder da família. Portanto, nós não podemos ter uma família que é estruturada de uma forma diferente. Por quê? Porque é contra a vontade de Deus, é contra o programa de Deus. Deus, antes de fazer algo, Deus faz um programa e no programa Ele estabelece o propósito. Portanto, no seio da família, no seio da sociedade. E quando Ele fez a mulher, também fez com um propósito. Nós sabemos bem que o homem foi feito primeiro e a mulher foi feita para ajudar o Adão que estava sozinho. O Adão sentiu-se sozinho. Portanto, é nessa estrutura da mulher ajudadora, ser o suporte, ser a que apoia o homem na caminhada. É essa a função da mulher no casamento, na família. E por lei, Deus também deixou a lei do primogênito. Quando o homem morre, quando o pai morre, quem assume o lugar do pai não deve ser a mãe, é o primeiro filho.
claro, se ele for adulto, ou quando ele ser adulto, o lugar de liderar a família não deve ser a mulher. Portanto, nós estamos a viver épocas que está a ter tudo confundido, tudo destruturado. A mulher, tanto na família, como no ministério, como na igreja, estão a pôr a mulher no lugar errado. E isso está a abrir portas para que o inimigo entre e destrói a família e destrói a igreja. E isso só há, principalmente nos países cristãos, nos ministérios cristãos. Nas outras religiões, eles estão mais sólidos no que concerne à estrutura da família, para poder contrariar essa tendência do inimigo de estruturar a família. Vamos ver também o que é que Deus diz sobre os nossos filhos. Efésios 6, a partir de 1, 2. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com a promessa de que tenhas longa vida. Essa é a promessa. Para honrar pai e mãe, para que tenha longa vida aqui na terra. Isso é que Deus demanda dos filhos. Portanto, nós temos que ter uma família estruturada de acordo à visão de Deus. Nós temos que gastar muito tempo com os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a submeter-se à palavra de Deus. Como é que nós fizemos isso? Nós temos que ensinar a não ter confusão de gênero. Qual é a confusão de gênero? Saber quem é homem e mulher, por que é homem, por que é mulher, qual é o papel. Porque hoje a sociedade, o anticristo, até governos estão a pôr programas televisivos, programas escolares, que estão para confundir o gênero humano, quem é homem, quem é mulher. Agora há um debate que não sabem quem é homem e quem é mulher. Minha irmã, isso é para quem não tem a palavra de Deus, para quem não é crente, é que entra essa confusão. Infelizmente essa confusão está a entrar até na igreja. Portanto, nós, os africanos, somos os patriarcas. Os patriarcas foram africanos. Os patriarcas no qual trouxeram a palavra de Deus para todo mundo. A tribo judeia eram todos de raça negra. Nós temos que lavar o cérebro dos nossos filhos. Por quê? Porque eles estão a meter coisas, estão a meter ideologias, estão a meter teorias na sociedade que está a afetar os nossos filhos, e nossos filhos estão a acreditar coisas que não é verdade. Portanto, a melhor forma de nós podermos educar nossos filhos é viver em comunidade. Irmãos, a igreja nunca foi planeada para viver com o mundo. Os cristãos não foram estruturados, não foi plano de Deus para os cristãos viverem junto dos mundanos. Por quê? Porque se nós vivermos junto dos mundanos, os nossos filhos não vão ser convertidos. Os nossos filhos vão casar com mundanos. Os nossos filhos vão ter hábitos dos mundanos. Vão ter uma mentalidade dos mundanos. Por isso, nós, os crentes, nós, a igreja, devemos estabelecer comunidade de crentes, no qual os nossos filhos vivem no seio da nossa comunidade. A comunidade tem que levantar estruturas de uma comunidade, como escolas. Tem que ter amigos que são também crentes. Nós temos que levantar as estruturas da comunidade. Essa é a minha função. O meu ministério vai formar as comunidades em vários continentes, vários países. Essa é a minha função, de ir falar com
os outros apóstolos, com os outros pastores, de estarmos unidos em comunidade, fazer as estruturas. Olha, a igreja é parte do reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de Deus é como se fosse uma nação dentro de outra nação. Nós não podemos estarmos aqui neste país e deixar com que o governo desse país tome conta de nós. Não. Nós devemos cumprir com todos os parâmetros da lei, mas nós também devemos ter as nossas leis, as nossas comunidades, a nossa nação dentro dessa nação, conforme os muçulmanos fazem, conforme os judeus fazem. Os judeus andam em comunidade, os judeus têm os seus tribunais, os judeus têm os seus cemitérios, os judeus têm os seus supermercados, os judeus têm toda a estrutura de uma comunidade, escolas, são somente deles. É o que nós também devemos fazer. Nós, para os nossos filhos estarem protegidos, os programas, nós temos que fazer programas para os nossos filhos, nós temos que fazer escolas para que eles não sejam contaminados. Vê como é que a família está. A família cristã está em ataque, a família cristã está em decadência. Há muito divórcio na família cristã. Estão a andar como se fossem mundanos. A família cristã, os nossos filhos estão a vestir como mundanos. Não são nossos filhos, as nossas esposas, as irmãs. Hoje em dia, falar para vestir de uma forma modesta, elas ficam ofendidas. Lê a Bíblia, irmãs. Uma crente não pode vestir como uma mundana. Há uma diferença, irmã, senão aborrece o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. A maneira de vestir excita os homens na sociedade, é vergonhoso. Irmãs, ver, por exemplo, como é que também usa-se o make-up, irmãs, os adornos para embelezar, não pode ser exagerado. Por quê? Porque a Bíblia diz, para que não façam isso, você é crente, você tem uma beleza natural, a beleza vem do teu coração, a beleza interna, a beleza que agrada o Espírito Santo, que agrada a Deus. Isso é que nós temos que nos concentrar, focar. Uma mulher cristã não pode estar focada na beleza exterior, como se fosse uma mundana. É uma vergonha a igreja. Quando nós chamamos a atenção, somos atacados. Minha irmã, a igreja não é para todo mundo. Vir à igreja, sim, mas ser parte da congregação da igreja, não é para todo mundo. Ser parte da nossa comunidade não é para todo mundo, é para aqueles que estão a aceitar submeter-se à palavra de Deus. Eu não admito que alguém venha para a minha comunidade, alguém venha para a minha congregação que não se submeta à palavra de Deus, que quer andar de qualquer maneira, quer vestir de qualquer maneira, quer se adornar de qualquer maneira. Eu não admito isso. Eu não preciso de muitas pessoas, eu só preciso daqueles que se submetem à palavra de Deus. Por quê? Porque senão Deus não manifesta nessa comunidade, Deus não manifesta nessa igreja. Não há milagres, não há curas, não há libertação, como as outras igrejas. Queremos andar de acordo à vontade do Espírito Santo, queremos nos submeter ao Espírito Santo, queremos ensinar as nossas filhas, os nossos filhos a se submeter para que elas amanhã sejam bom marido, boa esposa. Tem que partir da mãe e do pai, tem que partir do pastor. Um bom líder forma uma boa congregação. Bons líderes formam bons futuros da nação, que são os jovens. Nós temos que liderar, por exemplo, não sermos hipócritas, não fazer aquilo que nós pregamos. Se você não consegue organizar a tua família, você não consegue organizar os teus filhos, você não consegue organizar a tua mulher, que tipo de líder você é, que tipo de pastor, que tipo de apóstolo, que tipo de profeta você é? Eu nego isso. Nego isso. Aqueles que andarem comigo vão ter que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou aqui para obrigar ninguém. Mas andar comigo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Olham para os anos 60, olham para os anos 50. Os cristãos não andavam assim. A mulher cristã não andava assim. Por que
as nações, por que o governo está a permitir esses filmes pornográficos, filmes normais, parecem pornográficos, por que os governos estão a permitir essas músicas que é descrição pornográfica? Por quê? Para afetar os nossos filhos, afetar a nossa comunidade. Vocês não podem permitir esse tipo de música sobre os vossos filhos, na vossa casa. Vocês não podem permitir esse tipo de filmes na vossa comunidade, sobre os vossos filhos, porque senão vai ser difícil eles se meterem essa palavra de Deus. É melhor ter controle enquanto eles são pequenos, de quando eles crescerem, quando eles estiverem já numa idade mais tenra, como na idade juvenil, aí nos 15, 16, é difícil mudar eles, irmãos. Muda enquanto ele tem 8 anos, muda ele enquanto ele tem 5 anos. Até não é preciso mudar, você só lhe dá o padrão de vida que ele vai seguir. A Bíblia diz para instruir as crianças de acordo com aquilo que você quer que ele vai ser no futuro, que depois ele vai seguir esse padrão. Ensina as crianças. Irmãos, começa a ter estudo bíblico com os teus filhos. Antes dele dormir, lê a Bíblia. Explica o que você está lendo na Bíblia. Não podemos permitir, não vamos dar tréguas ao inimigo, não vamos dar tréguas ao anticristo. O anticristo está cada vez mais feroz. Você sabe que essa sociedade depois vai nos proibir, nós que cremos, vai nos proibir de entrarmos em supermercados, vai nos proibir de comprar e de vender, vão nos proibir de pregar a palavra em público, vão nos proibir de pôr nossos vídeos na internet, em plataformas sociais. Nós próprios temos que criar já nossas plataformas. Nós, os cristãos, nós, os crentes de toda a parte do mundo, de todas as nações, temos que fazer plataformas, aplicativos da internet para que nós possamos pôr os nossos vídeos, pôr os nossos programas, pôr os nossos filmes. O inimigo está a oprimir a verdade, o inimigo está a abafar a verdade, o inimigo está a bloquear a verdade, o inimigo tem medo da verdade. A sociedade é construída por mentiras e nós, os crentes, nós que é suposto sermos justos, estamos a permitir, temos medo, estamos tímidos, temos que nos levantar. Os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas têm que se levantar, falar a verdade sem medo. Temos que começar a pregar na rua. Temos que mudar a estrutura, temos que mudar a mentalidade do povo. Não podemos ficar calados. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac, Jacob, El Shaddai, Elohim Adonai. Te agradeço, Senhor, por seres o Deus que fez os céus e a terra. Deus Criador do mundo visível e invisível, Alfa e Ômega, princípio e fim. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, Senhor, Tu és o único Deus que tudo pode. Ó Deus Pai, entrego essa palavra, Pai, para tocar o coração de nações, tocar o coração de multidões, Pai Todo-Poderoso, Pai, aqueles que ouvirem esta palavra, Senhor, que abrem os seus corações, Senhor, e que seja como uma semente que vai entrar, Senhor, e vai germinar bons frutos. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, envia os Teus anjos para acamparem ao redor do Teu povo, Pai, fazer o trabalho do evangelismo, Senhor Todo-Poderoso. Aqui nessa montanha vamos continuar a pregar o Evangelho a todas as criaturas. Vamos mandar através da internet para os 4 cantos deste planeta Terra. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, eu sei, Senhor, que esses vídeos, essa palavra que você está pondo no meu coração vai impactar milhares de pessoas, Senhor. E nós vamos continuar, Senhor, a pregar a Tua palavra. Eu expresso essas palavras no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos cuide e que Deus guie os vossos passos durante o dia de hoje e de amanhã. Amém? Que Deus vos abençoe. Um abraço a todos vocês que estão nesta plataforma a me ouvir e todos aqueles que vão ver o vídeo. Tchau. Que Deus vos abençoe. El pastor y fundador Tony Aguiar.
del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo.